projeto grandioso aí que Deus colocou no nosso coração, né? Nós estamos aqui em Portugal, trabalhando em missões e esperando que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus, que é o mais importante, né? A vontade do Criador é a coisa mais importante. Vamos lá. Estou vendo meu filho Juan já organizando tudo, deixando tudo perfeito aí. Iluminação, precisa arrumar a iluminação, né? Vamos ajeitando aqui e depois nós vamos começar esse projeto de maneira que vocês possam acompanhar tudo que nós vamos realizar. É a cortina, né? Vê se acho que tá dando. Não. É a cortina. Tá. E se eu fizer ao contrário, será que fica melhor? Se eu ficar aqui, ó. Aí, ilumina melhor, ó. Fica melhor, né, Juan? É, fica melhor. Então, peraí que eu vou pegar aqui. Ficou melhor. Depois eu vou trazer, na verdade eu estou fazendo esse teste aqui com vocês para saber se vai ficar tudo perfeito. Hã? Não, então, é isso mesmo que eu estou falando. Depois tem o escritório, eu vou colocar lá no escritório. Eu só vou fazer esse teste aqui. Estou aqui na sala fazendo um teste para ver se eu consigo transmitir. Estava fazendo umas configurações no YouTube, graças a Deus aí nós estamos com 674 pessoas no nosso canal. O objetivo é chegar aí a 1.000 pessoas, 1.001 pessoas, para a gente começar a receber do YouTube alguns benefícios, né? No sentido de poder transmitir com mais qualidade. Então, vamos lá. Nós precisamos começar essa live através de um algo muito importante, que é falar de Deus, falar da palavra de Deus e transmitir alguns pensamentos aí, né? O principal é baseado no livro de Atos, quando aconteceu a grande missão do Evangelho no mundo, que foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes ali, 40 dias que os discípulos estavam aguardando e de repente eles se reuniram para cultuar a Deus em orações, como a Bíblia diz que eles sempre faziam, que eles se reuniam para a oração, prática da oração, da comunhão, do repartir do pão, e de repente se ouviu uma voz como de um vento, veemente, impetuoso, que invadiu toda a casa, e todos aqueles que estavam na casa, sentados, foram cheios do Espírito Santo, né? Então, baseado aí nessa palavra, o que mudou? O que mudou do que era para o que é hoje? Nesse Pentecostes que aconteceu com os apóstolos, que até então eram apenas chamados de discípulos de Cristo. Foi a partir dali, daquela reunião que eles tiveram, que começaram a ser chamados de apóstolos e cristãos, né? Foi o momento que eles foram reconhecidos como cristãos. Foi a partir daquele momento. Então, imagina a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo no mundo. É importante a gente perceber que eles foram reconhecidos como cristãos. E o que fez eles serem reconhecidos como cristãos dali? Então, vamos pensar sobre isso. O que faz o mundo nos reconhecer como cristãos? A nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de agir. O que vocês pensam sobre isso? Eu estou tentando entender um pouco do YouTube aqui, para a gente começar a fazer o quê? Vocês interagirem aí no chat, né? Eu estou vendo aqui se o chat está liberado. Ó, está liberado. O chat está ao vivo. Tem algumas diretrizes aqui. Legal. A
A voz está chegando bem. Legal. Olha aqui o que eu estava querendo, ó. Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Qual é a diferença? Qual é a diferença dos cristãos, dos discípulos de Jesus, lá em Atos, em Pentecostes, para você, para mim, hoje, né? Qual é o comportamento que nós temos que ter diante de uma sociedade, de um tempo, em que as pessoas estão vivendo o evangelho de acordo com a sua própria vontade, fazendo aquilo que elas querem. Elas não estão seguindo as ordenanças apostólicas, elas não estão seguindo os valores apostólicos, bíblicos, para que o evangelho seja propagado ao mundo de uma maneira com que o homem diminua, para que o evangelho de Cristo e a pessoa de Cristo, ela venha crescer nesta pessoa, para que o mundo possa reconhecê-la como sendo um cristão. Ser cristão não é aceitar Jesus somente e viver no mundo como vivia antes de reconhecer Jesus como seu Salvador. Ser cristão é ter comportamento diferenciado, diferente daquilo que você tinha no mundo. Um comportamento que transformou você para transformar, através de você, outras pessoas. As pessoas, elas estão precisando do quê? Elas estão precisando de um Salvador, elas estão precisando de Cristo, né? Elas não precisam de um homem, Alex Parreira, para ser o Salvador delas, mas elas precisam de Jesus Cristo, que é eu costumo dizer que é o meu maior ídolo, minha maior referência, para que as pessoas vejam em mim um pequeno Cristo e elas possam, através da minha vida, ter Jesus Cristo como Salvador. Ele como Salvador. Que é só Ele que pode transformar a vida delas. Mas o comportamento que eu tenho pode influenciar nisso? O comportamento que eu tenho é algo que possa mudar as pessoas. E quando eu falo de comportamento, está falando do quê? Comportamento é como eu ajo através da minha própria existência. Não é o que as pessoas vão pensar de mim. Isso é menos importante. É o que as pessoas recebem através de mim. Que elas, mesmo sem estar perto de mim, mesmo que não esteja aqui agora, eu estou aqui em Portugal, tem pessoas no mundo inteiro que vão ver esse vídeo. Através do meu semblante, da minha face, através da essência, através do... O que é passado através da minha vida, para que as pessoas possam ter a certeza de que esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, que através de uma presença gloriosa do Espírito Santo mudou a minha vida a ponto de eu dedicar a minha vida só para falar e anunciar o reino de Deus. Uma das grandes referências de pregação que você vai encontrar na Bíblia é a pregação de Estevão. Foi a primeira e única pregação de Estevão. Depois que ele terminou de falar, que ele estava avisando para todas as pessoas que estavam ali no templo, porque eles estavam criticando, porque os cristãos estavam falando, os discípulos e as pessoas que eram seguidores de Jesus estavam falando de Jesus, né? Jesus já tinha morrido e Estevão estava ali falando, né, de Jesus para elas se converterem e abandonarem o pecado, o mundo e aceitarem Cristo como Salvador. E eles começaram a questionar Estevão para que ele parasse de anunciar Jesus, porque já tinham vindo antes de Jesus vários outros se proclamando o Cristo. E uma das coisas que eles falaram várias pessoas vieram proclamar um Salvador, e o que aconteceu? Parou no meio do caminho, não foi adiante. Então deixa ele falar. E ele pega e começa a falar. E quando ele começa a falar, ele narra desde o princípio. E aí ele passa por José, ele passa por Moisés, ele passa por Abraão, ele passa por José, passa por Abraão, ele passa por Jacó, ele passa por Moisés, e ele começa a falar para eles, aqueles religiosos, o que eles tinham feito, né? De não terem recebido o Messias, o Salvador. E olha que incrível, ele morreu porque anunciou a verdade, ele morreu porque falou
toda a genealogia, tudo que aconteceu e tudo que as pessoas fizeram e não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e eles viveram nesse tempo com Cristo na Terra, e por causa de religiosidade, por causa de ganância, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de status, por causa de cargo, posicionamento, por causa de coisas tão boba, tão besta, que não leva a nada, só leva ao egocentrismo. Então, ele depois de anunciar tudo isso, passar por tudo, ele foi apedrejado e foi morto. Olha só. Mas o evangelho que ele tinha começado a anunciar não parou, porque a Bíblia diz que estava ali, naquele momento que ele estava falando, um homem chamado Saulo, e esse homem ouvia. Só que esse homem, ele era um homem da guarda, como se fosse um agente secreto daquele tempo, que ele se infiltrava no meio do povo para perseguir os cristãos, e ele matava os cristãos, esse Saulo, que depois, lá na frente, ele tem um encontro na estrada de Damasco, quando ele pede carta aos principais sacerdotes para perseguir os cristãos, e Jesus aparece para ele e fala: chega, agora não, chega, agora é a sua vez, filho. Como acontece comigo e com você. Como acontece com muitos daqui para frente, antes de nós, e vai acontecer no futuro. Pessoas que talvez perseguiram Jesus, mas não sabiam que não estavam perseguindo mais um homem, estavam perseguindo o Salvador. E ele se revela para Saulo, e naquele momento Saulo ele fica praticamente cego, não consegue enxergar. Uma voz fala com ele, ele fala: quem és tu? E Jesus fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Olha que coisa maravilhosa. Os soldados que estavam com ele ali ouvem a voz, não pode ver, mas Saulo viu. E aí ele entra na cidade, aí ele vai, eu tô vendo aqui o pessoal falando comigo. Ele vai na cidade e entra na cidade. Essa passagem é encantadora, por quê? Porque chegou em nós o evangelho desse homem Estevão. Através de Estevão, dos apóstolos, chegou até mim em 2023, hoje, o evangelho de Cristo. Chegou em 2005, lá na minha conversão, e continua até hoje, e vai continuar. O evangelho não vai morrer. Sabe por quê? Porque Jesus não é mais um. E Jesus não é religião. Jesus, ele não está em patamar de disputa com ninguém. Ele é o Cristo, o Messias. Ele veio ao mundo para salvar o homem do pecado, tirar o homem do sofrimento, da morte, e colocar ele numa condição de vivência, como no princípio no paraíso o homem viveria. Seria eternamente, o homem não ia morrer. E Jesus veio para isso. Ele veio para mostrar para mim, para você, que nós temos alguém a quem recorrer. E quando ele aparece para Saulo, ele fala: Saulo, por que me persegues? Saulo fala assim: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele sai dali, e olha que incrível, pessoal. Um pouquinho antes, os discípulos tinham feito uma votação para colocar no lugar de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, um discípulo para ocupar o lugar dele. E aí, isso não foi mandado por Jesus. Jesus não mandou fazer nada disso. Eles decidiram entre eles, e Pedro tomou essa frente, e de repente eles elegem lá Matias, né? E José também, o justo. Eles fazem eleições entre eles, e Matias sai, pela sorte, consegue entrar. Mas para mim todos eles são discípulos. Mas só para você entender algo: ninguém tira o lugar de ninguém, e ninguém ocupa o lugar de ninguém. Cada um tem seu lugar. Tá entendendo isso? Eu era pastor, não sei aonde, e Deus me tirou. Não, Deus não tirou. Você saiu para alguém ocupar um lugar, e você ocupar outro lugar. Mas não é o lugar de ninguém, é o lugar que Deus tem para você. É o lugar onde Deus quer você. Saulo estava numa condição de perseguir a igreja, e de repente se tornou o maior perseguido. Porque através dele, quando ele vai para ter um momento lá, ele ficou 1 ano com os discípulos, ele vai para Deus apresentá-lo como um dos apóstolos, e aí mostra que não era para ter feito eleições para Matias, para ninguém, porque cada um tem seu lugar. E aí Paulo,
que Saulo, que se torna Paulo, se torna mais um dos apóstolos, teve que ir até lá, foi levado à casa de Judas, ocupou, como estava escrito na Bíblia, a habitação daquele que seria o traidor. E aí Saulo, ele se torna Paulo e se torna o maior representante da palavra missionária no mundo naquele tempo, né? Em toda a Ásia, a Síria, Panfilha, e chegou até nós, né? Os gentios. Então ele é o apóstolo dos gentios, né? Porque os discípulos falam exatamente sobre isso. Falam, não, então, através de Pedro e da visão, falam, então Deus, ele não quer impuro aquilo que ele purificou quando ele vê aquele lençol, aqueles animais. Deus fala, pega e come. Deus estava falando, ei, peraí, não estou fazendo mais separação de judeus para gentios. Aquele que me reconhecer, aquele que aceitar Jesus como Salvador, este será salvo. E aí o evangelho chegou até nós. Olha só, nós estávamos na condição de não aceitos, e através de uma visão dada a Pedro, e uma visão e uma chamada de Deus para Paulo, quando Ananias fica com medo de receber ele, quando fica com medo de falar com ele, porque ele era perseguidor e a fama dele se espalhava por matar os cristãos, e Deus fala para ele, vai lá, você vai orar por ele, você vai dizer quem eu sou, e quando você tocar nele, vai sair as escamas, né, a venda dos olhos dele, que ele tinha ficado cego, e na realidade não tinha ficado cego, a pele tinha grudado assim, ó, como escama, e aí ficou tudo fechado, ele não conseguia ver. E aí Ananias lá passa a mão e ele recupera a visão. E aí então é o recado de Deus para que ele anunciasse o evangelho, que ele começou a enxergar a forma como tinha que enxergar, assim como acontece comigo e com você. Muitas vezes a gente está ali fazendo as coisas, fazendo tudo errado, e Deus, ele tem a misericórdia dele ainda nos achar, nos encontrar e mudar essa situação, e mudar isso, né? E fazer com que todos nós possamos entender qual que é o projeto de Deus. E o projeto de Deus é esse, que nenhum de nós esqueçamos que nós estamos aqui nessa terra por um propósito. Há um propósito maior do que a nossa própria vida, que é o propósito da nossa existência, é proclamar o evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus, o próprio Criador que se fez carne através da vida de Cristo, da vida de Jesus, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, vamos lá, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo que está acontecendo com a sua vida? Né? Em Atos, a Bíblia diz que o número dos cristãos ia aumentando muito, mas qual era o evangelho que era pregado naquele tempo? O que era anunciado pelos apóstolos? O que era anunciado pelos discípulos? Senão um evangelho simples de salvação. O evangelho de que chegou salvação na sua casa. Chegou salvação. Onde chegou o representante do céu, chegou salvação na sua casa. Então, essa palavra, essa mensagem, ela tem que ser propagada, tá bom? A gente vai fazer outras lives aí, eu só estou fazendo esse primeiro teste para a gente conversar sobre assuntos como esse, tá? Mas eu quero mais ainda, não quero só salvação, eu quero outras coisas. Então, você não está pronto para entrar no reino, porque o reino de Deus é salvação. Você vai viver bem se primeiro você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aí você vai viver bem. E como eu vou viver bem? Não existe o como. Pedro, me segue. E aí Pedro segue Jesus. E quando Pedro segue Jesus ele não mandou ele abandonar as redes. Às vezes a gente fica perguntando para Deus, mas eu vou viver como? Do quê? Então, você precisa abandonar tudo pelo reino de Deus. Tudo. Tudo, tudo. E fazer só a vontade de Deus. O problema é que as religiões estão oferecendo troca. Mas o que vai acontecer? Se eu abandonar tudo, eu vou passar fome. Deus não quer que eu sofra. Deus não quer isso. Não, peraí. Está confundindo todos os assuntos. A primeira coisa, a mais importante é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é para a sua vida. Ele é justo com você, então ele vai te salvar. Ele vai mudar a sua história, tá?
Aí, as demais coisas que vierem são acrescentadas através da sabedoria que Deus vai dar em você, para você. E aí você vai começar a ter ideias para prosperar, ideias para crescer, ideias para poder fazer coisas que vai te tirar da escravidão, do sofrimento. Mas não é troca. Ah, se eu fizer isso, então vai acontecer isso comigo? Não, 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 não. É de todo o seu coração, de toda a sua força, todo o seu entendimento, você vai dizer assim, eu entrego toda a minha vida para Deus. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu quero ser salvo. Esse é o foco. Não existe se, por. Então, se eu fizer isso, porque eu fiz isso, aí ele vai me dar isso. Não, não, não. Jesus é o Salvador do mundo. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Quando você chegar num nível de entendimento do que significa isso, aí você vai começar a comer o melhor dessa terra e viver o melhor dessa terra. Aí sim. Até então, se você não se entregar, se você não se lançar totalmente nos braços dele e falar, Senhor, eu confio em ti, não me importa. Não me importa o que vai acontecer comigo, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu entrego meus caminhos ao Senhor. Eu confio em ti. Acabou. Tudo ele fará. Não é troca, é todo o coração. Quando você dá todo o teu coração para Deus, Deus então entrega todo o coração dele para você e ele vai cuidar de você. Mas não é troca, é entrega. É como um casamento, né? Eu tô casado aí com a minha esposa desde 1997. E eu me entrego todo dia pro meu relacionamento, mas eu não espero nada em troca. Eu me entrego para ela, eu amo a minha mulher, então me entrego totalmente a ela, né? Nós passamos por várias provações, várias dificuldades, vários momentos difíceis, vários momentos felizes, vários momentos, vários. Mas não foi uma troca. Não fiz uma troca com ela. Vamos assinar um contrato aqui, você vai me fazer feliz, e se você não me fizer feliz, então eu vou embora. Não existe isso. Existe eu amo minha mulher, eu vou fazer de tudo pela minha família. A mesma coisa é com a sua fé, com a sua salvação. Você ama a Deus sobre todas as coisas. Então, você vive intensamente com Ele todos os dias. Não existe abandono. E aí as coisas vão acontecer. Vai ser feita uma construção de uma nova vida, de uma vida cristã. Lá no livro de Atos diz assim, e o número daqueles que iam sendo acrescentados era muito. As pregações, a pregação de Estevão, a pregação de Pedro, arrebatou 2.000, 5.000, 4.000 pessoas numa palavra. Mas não é porque eles ofereceram troca, é porque eles falaram e anunciaram Jesus como Salvador, que ele era o Messias e que ele ia mudar a história daquelas pessoas através da salvação. Esse é o Evangelho. O Evangelho de 2023 é o mesmo Evangelho da Igreja de Atos. Jesus veio salvar você. Você está pronto para isso? Se estiver pronto, eu sei que sua vida vai mudar a partir de hoje, tá bom? 25 minutos de live. Foi a primeira vez. Na realidade, nós tínhamos feito podcasts várias vezes lá no Brasil. Nem sabia que era podcast. Só me reunia dessa forma com os discípulos ali para pregar e falar sobre o culto e sobre aquilo que Deus tinha feito. E as pessoas darem testemunho. Nós vamos voltar com isso aqui em Portugal, onde a gente estiver no mundo, para trocar essas informações. E não tem nada de novo. Tá lá, Paulo, quando manda as cartas às igrejas, é isso que ele estava fazendo, só não tinha as câmeras. Então, é a mesma coisa que nós estamos fazendo, discípulos. Vamos para cima, vamos com tudo. Lembra de uma coisa, você não precisa de nada que não seja Jesus. Tudo vai ser acrescentado, tá bom? O que você precisa ser é um discípulo, uma discípula de Cristo. Primeiro, seja um seguidor. Depois, você vai se tornar discípulo. Depois, Deus pode fazer grandes coisas com você. Tá bom? Um beijo no teu coração. Até a próxima live. Essa fica por aqui. Valeu. Um abraço. Não esquece de se inscrever no nosso canal pra gente chegar aí a 1.000 inscritos, 1.001 inscritos. E depois, só Deus sabe para onde a gente vai e como a gente vai. Tá bom? Beijo bem forte no seu coração. A todos que vão ver esse vídeo, que participaram ou participaram desse vídeo. Que Deus possa abençoá-los de maneira sobrenatural.
Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre sua família, em nome de Jesus. Amém? Tchau.